Equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática e representada por ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. A fórmula de Bhaskara, a sua maneira inicial resolutiva para as equações completas e incompletas do segundo grau é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Percebem vocês que todos os elementos que nós temos nos termos principais da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, elas têm uma representação nesta fórmula. Todavia, nesta fórmula de x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós nos deparamos com uma letra grega, representada e lida-se por delta. O delta ele é conhecido nos estudos de matemática também como o discriminante. E ela corresponde a um radicando da fórmula resolutiva e tem o valor do coeficiente b elevado à segunda potência, ou seja, o coeficiente b ele há de aparecer sempre elevado à segunda potência na fórmula de Bhaskara, enquanto que na fórmula original resolutiva nós temos o elemento a elevado à segunda potência, ax ao quadrado, mas o delta é determinado a partir de delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vê-se que aqui, então, nessa segunda busca, o delta ele apresenta o termo b ao quadrado. Na equação original primitiva, nós sempre temos o elemento a ao quadrado. Perceba, então, que a equação de segundo grau ela deve ser resolvida necessariamente em dois momentos. De todos os estudos que estamos fazendo aqui, é a que mais se caracteriza, é a que mais se parece com o mapa de busca, é exatamente o estudo das equações quadráticas. Uma coisa interessante que não se pode perder de vista quando se trata de resolução de equação de segundo grau é o jogo dos sinais. Aquela regrinha básica do jogo dos sinais é muito importante nessa hora. Lembrando então sobre os jogos de sinais, nós temos que na multiplicação e na divisão, na soma e na subtração, esses sinais eles atendem a regramentos diferentes. Vamos fazer uma breve recordação. Na multiplicação e na divisão, sempre que os sinais forem diferentes, o resultado há de ser negativo. E sempre quando os sinais forem iguais, o resultado há de ser positivo. Então, na multiplicação e na divisão, nós temos que a colisão dos sinais diferentes importa no resultado negativo. Assim, menos 3 vezes mais 5 será igual a menos 15. Assim como mais 3 vezes menos 5 também será menos 15. Mais 3 vezes mais 5, sim, será igual a 15 positivo. Assim como 10 dividido para menos 2 será igual a menos 5. Assim como menos 10 também dividido para mais 2 também será menos 5. Mas mais 10 dividido para mais 2 será 5 positivo. Esse é o regramento na multiplicação e na divisão. Sempre que os sinais forem diferentes, não se esqueça, o resultado há de ser negativo. Mas e na soma e na subtração? Bom, na soma e na subtração nós temos um regramento muito básico. Aqui diz assim: tira-se o menor do maior e conserva-se o sinal do maior. Então imaginemos que menos 3 mais 5 vai ser igual a 2 positivo, porque nós vamos tirar o menor do maior e conservar o sinal do maior. Menos 5 com menos 3 é igual a menos 8. Significa então que sinais iguais, na soma e na multiplicação, nós somamos e conservamos os sinais. Mas quando os sinais forem diferentes, tira-se o menor do maior e conserva o sinal do maior. Voltando ao entendimento dos nossos discriminantes no estudo da equação de segundo grau, aqui em fórmula de Bhaskara, nós temos então que um discriminante positivo indica que a equação de segundo grau tem duas soluções de números reais diferentes.
Um discriminante igual a zero indica que a equação do segundo grau tem uma solução de número real repetido. Um discriminante negativo indica que nenhuma das soluções é composta por números reais. As equações de segundo grau, elas podem ser completas ou elas podem ser incompletas. Elas podem ser completas quando todos os seus coeficientes apresentados, ax, bx e c, sejam considerados valores diferentes de zero. Aí nós temos uma equação de segundo grau completa. Quando qualquer dos seus coeficientes, coeficiente A, coeficiente B ou coeficiente C, apresentar um valor igual a zero, então nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Vejamos, por exemplo, um exemplo de uma equação de segundo grau completa, né? Uma equação de segundo grau completa, um exemplo seria, por exemplo, olha aqui, ó, 5x mais 2x mais 2 é igual a zero. Vocês veem que nós tivemos um valor numérico diferente de zero para cada coeficiente, para A, para B e para C. Logo, trata-se de uma equação de segundo grau completa. Já as equações de segundo grau incompleta, ela há de apresentar sempre um dos termos da equação, sempre um dos coeficientes com valor igual a zero. Então veja, por exemplo, alguns exemplos de equação de segundo grau incompletas. 2x ao quadrado é igual a zero. Vê-se que nesta equação não se apresentou nenhum valor para B ou para C. Então B e C aqui são zero, logo é uma equação incompleta. Veja, por exemplo, x mais 2 é igual a zero. Trata-se de uma equação incompleta também, porque o termo 2 ali, ele é o termo independente, C, mas não se apresentou nenhum valor para B. Portanto, B é igual a zero, logo ela também é uma equação incompleta. Vê-se, por exemplo, menos 3x ao quadrado menos 2x igual a zero é também uma equação incompleta, porque não apresenta um termo que expresse um valor numérico para C. Portanto, C igual a zero, trata-se também de uma equação incompleta. Vamos testar os nossos conhecimentos resolvendo aqui um exercício cobrado numa instituição universitária lá de São Paulo em 2018. A fórmula de Bhaskara é um método de encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Vale lembrar que coeficiente é o número que multiplica uma incógnita em uma equação. Em sua forma original, a fórmula de Bhaskara é dada pela seguinte expressão: x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c por 2a. Discriminante é a expressão presente dentro da raiz na fórmula de Bhaskara, é comumente representado pela letra grega delta e recebe esse nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira: assinale a alternativa que transcreve corretamente a fórmula delta b ao quadrado vezes 4 vezes c vezes a vezes c na célula E2. Vê-se então a questão cobrada aqui nessa prova do vestibular de matemática, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, mas percebam a tendência dessas provas, desses testes, não apenas cobrar da gente conhecimento em cima daquela disciplina, mas também cobrar outros conhecimentos em uma única questão. Nessa questão, além de conhecimentos de matemática, a prova me cobra conhecimentos de planilhas eletrônicas. Para que eu resolva essa questão, o problema me é apresentado o seguinte: eu devo escrever a equação da fórmula de Bhaskara de delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a regra dessa equação, dentro da linha 2 desta planilha. Neste caso, eu vou colher os elementos de A, B e C nas próprios termos da linha 2. Todos os termos considerados serão os termos da linha 2. A equação do delta
deve ser digitada na célula E2, coluna E2 e linha E2. Por isso, os parâmetros são todos da linha 2. Em uma planilha eletrônica, toda fórmula começa com o símbolo de igualdade. Vê-se então que as questões aqui que apresentam o símbolo de igualdade no início, elas poderiam ser consideradas. Infelizmente, não podemos, baseado nessa informação, eliminar nenhuma das questões, já que todas as questões apresentam o seu sinal de igualdade antes. Como a equação do delta começa com b ao quadrado, na planilha, a fórmula de possuir uma potência, assim descartamos as opções A e B. Porque vejam-se que se numa planilha eletrônica o termo que começa com b ao quadrado, além do sinal de igualdade, é dito que tem que também apresentar a palavra potência. Logo, então, nós vemos que a questão A e B, elas estão eliminadas, porque apesar de apresentar o sinal de igualdade, mas elas não apresentam a palavra potência inicialmente, em se tratando de uma planilha eletrônica, nós precisamos aqui da palavra potência para resolver essa questão, já que nós estamos começando com o termo b ao quadrado e ele tem um expoente. Numa planilha eletrônica, quando um valor é elevado ao quadrado com a potência, nós temos o sinal de igualdade, em seguida o número, que seria considerado, e depois vírgula e o 2 do expoente 2. Aqui, nós teríamos que escrever apenas a equação na célula 2 e que, portanto, todos os elementos que estão nessa linha número 2, eles vão substituir os elementos da equação da fórmula de Bhaskara, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, então, nós temos que a única questão que apresenta a realidade aqui é a questão de número C, porque ela informa sinal de igualdade no início, a palavra potência, e na hora de fazer a exposição da linha 2, ela coloca potencializada 2,2. Portanto, a questão C é a questão certa, com a potência, com a resposta igual potência, C, 2,2 menos 4 vezes B2 vezes D2, porque B2 e D2 estão nos lugares de A e C da equação na formação de delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vê-se então que, além de um profundo conhecimento sobre o regramento da fórmula de Bhaskara, aqui nessa questão, você também teria que deter conhecimento das planilhas eletrônicas, principalmente do programa Excel. Cobrança de conhecimento de matemática e tecnologia da informação.